Para concluir, portanto, vamos falar agora da sociedade dessa Idade Moderna. A sociedade, vou ser bem sincero para vocês, não mudou lá essas coisas. A gente chamava de sociedade estamental quando estávamos no período medieval. Agora, não chamamos mais assim. Nós chamamos de sociedade de ordens, como você pode ver aqui. Por que sociedade de ordens, pessoal? Vejam, estamos numa época de transição. Eu falei para vocês, né? A Baixa Idade Média é o início de uma transição feudo-capitalista. Estamos passando do feudal para o capitalismo. Pode-se dizer que essa transição continua na Idade Moderna ainda. Porque nós temos, vejam, privilégios sociais típicos do feudalismo. Porém, nós temos uma economia agora que é regida numa outra dinâmica. Na dinâmica mercantil, e a política se organiza sob o aspecto absoluto. Então, como ela aglutina grupos sociais como clero e a nobreza, que são estamentos, grupos beneficiados desde o seu nascimento. Então, estamento é aquela ideia, né? Você nasceu rico, nasceu pobre, morreu pobre. O seu nascimento define quem você será. Tudo bem? Ela aglutina, então, esses estamentos, esses grupos sociais que são privilegiados, porque vamos lembrar, clero e nobreza não pagam impostos. Então pensa só, você mora na sua casa, você não paga a luz, você não paga IPTU, você não paga IPVA do seu carro. É uma simplificação, é claro, mas o que eu estou querendo dizer é que clero e nobreza nessa época não trabalhavam, eles eram sustentados pelo trabalho do terceiro estado. Essa é uma outra diferença que nós vamos ter agora na Idade Moderna. Vejam, dos privilégios do clero e da nobreza eu já comentei com vocês. Então, essa Idade Moderna, apesar de ter mudado, apesar do clero e da nobreza, vamos dizer assim, na Idade Média, eles possuíam um poder local bem estabelecido. Eles tinham o seu feudo. Então, agora para a Idade Moderna, eles regrediram no seu poder. Concordo com você, caso seja isso que você está pensando. No entanto, essa regressão do poder não necessariamente refletiu em uma piora da qualidade de vida. Por quê? Para o rei contar com esse apoio dos nobres, ele garantiu privilégios por mais séculos para esses dois estamentos. Então, a sociedade de ordens aglutina estamentos como clero, nobreza e servos, e também classes sociais, como burguesia, certo? E mais tardiamente nós veremos o proletariado. Aqui nós não falamos ainda desses termos, como eu já falei, porque não temos a indústria. A indústria é fundamental para definir quem é o burguês, quem é o proletário. Mas a classe social é aquilo então que não é definido pelo seu nascimento. Você pode nascer de um jeito e enriquecer ao longo da vida. Claro, né, gente? Até hoje a gente sabe que não é fácil você nascer pobre e ficar rico dentro de uma sociedade capitalista. Porém, é possível. Entende? Apesar da dificuldade, é possível. Na época não era possível. Essa sociedade de ordem será a manutenção de privilégios de certos grupos sociais, como clero e nobreza, e a taxação pesada de certos grupos sociais, como a burguesia e os servos. Interessante que agora a terceira parte da pirâmide a gente não chama mais de servos, a gente chama de terceiro estado. Então vejam, o primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza, o terceiro estado é o resto. O terceiro estado seria basicamente 97% da França, a maioria. Nesse terceiro estado é interessante a gente analisar, pessoal. Não encontramos apenas pessoas pobres. Nós estamos acostumados com essa ideia de ver uma pirâmide e na base sempre está os pobres. Concorda? No entanto, aqui não é bem assim. Porque o critério da hierarquia não é a renda, não é o dinheiro. O critério aqui ainda é a sua influência política e social. Como o clero e nobreza, mesmo sem trabalhar, mesmo sem ter renda, possuem terras, possuem influência e principalmente possuem privilégios, eles ficam lá no alto. E no terceiro estado a gente tem desde grandes banqueiros, pessoas muito ricas, grandes, vamos dizer assim, empresários com todas as aspas, porque são os empreendedores da época, vamos dizer assim. Você tem aí pessoas muito ricas, certo? Grandes burgueses. Você tem médios burgueses, né? Pessoas que têm uma renda média. Pequenos burgueses, que são comerciantes que, por exemplo, fabricam móveis ou coisas bem básicas e saem à venda por aí. Você tem servos, você tem escravos. Olha como é diverso, olha como é heterogêneo esse terceiro estado. Por isso que a gente não chama nem de burguesia, nem de servos, nem de trabalhadores, a gente chama de terceiro estado. Tudo bem? Até esse momento.
Já falei para vocês, a sociedade de ordens é uma sociedade de baixa mobilidade social, mas ainda assim era mais possível que em uma sociedade de estamentos, principalmente para os burgueses. Porém, a gente já sabe, não era fácil. Período de transição, já comentei com vocês também, estamos na transição feudo-capitalista e por isso ela é uma amálgama de interesses e privilégios. Pessoal, por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Na próxima aula veremos esses iluministas liberais que eu estou falando para vocês. Hoje vimos então a política, economia e sociedade que organiza essa idade moderna. Na próxima aula, veremos os pensadores que vêm para se contrapor a essa ideia, os iluministas e os liberais. A partir daí, culminará na Revolução Francesa. Então, falaremos da Revolução Industrial e Francesa nas próximas aulas. Um beijo e valeu!